Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Verso 13: Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Até que só os irmãos podem se assentar. Então, queria contar aquilo que Deus tem feito em nossa vida, né? Graças a Deus nós conseguimos construir uma parte, né, da casa, e estamos muito felizes por isso, porque depois de um bom tempo, né, um longo tempo, agora a gente pode se assentar à mesa com os nossos filhos e orar a Deus, né, reunidos, podemos ministrar a palavra de Deus ao coração deles enquanto após o almoço. Isso tem sido muito gratificante para mim. Eu tenho sentido muito a presença de Deus em minha casa. Ontem a gente não conseguiu vir aqui na oração, né, de intercessão junto com os irmãos, mas a gente pôde orar a Deus em casa, interceder em casa, e foi muito abençoador para a gente. Nós sentimos a presença de Deus em casa também, como os irmãos têm sentido, e todos os dias que a gente tem sentido quando vindo aqui na oração de terça-feira. E isso é muito maravilhoso, tudo isso que Deus está fazendo em nossas vidas, irmãos. É só Deus mesmo para poder fazer aquilo que a gente não merece. Só Deus para fazer essas coisas, amém? Nesse texto vai falar sobre um centurião, um homem que tinha sob seu comando cerca de até 100 homens, e esse homem ele vai até Jesus. Jesus, após ele fazer ministrar aos seus discípulos o sermão, Jesus ele passa por um local onde havia uma grande multidão, e também ali havia um leproso que adora ao Senhor Jesus e diz ao Senhor Jesus que se o Senhor Jesus quisesse, podia o limpar da lepra que ele tinha. E Jesus disse: quero ser limpo. E após isso Jesus entra em Cafarnaum, e esse homem, esse centurião, ele vai de encontro ao Senhor Jesus e diz ao Senhor Jesus que ele fosse não que ele fosse à sua casa, mas que ele tinha um criado na sua casa, e esse homem ele estava enfermo, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse a ele: Eu irei e lhe darei saúde. Veja que a atitude deste homem, desse centurião, é uma atitude que nós devemos tomar em nossa vida. Sair do comodismo em que nós vivemos. Muitas das vezes nós deixamos de vir à casa de Deus, buscar ao Senhor, clamar a Ele, ou trazer junto conosco um pedido de oração de alguém, de alguma família, ou de alguém que você conheça que esteja necessitando de uma cura, e apresentar isso diante de Cristo, nos momentos de culto, onde a gente se reúne para adorar, para louvar ao nome do Senhor. E o fato é que Jesus disse a esse homem que ele imediatamente ele iria lá e lhe daria saúde.
E assim, irmão, quando nós saímos da nossa casa com um propósito no nosso coração, de entregar ao Senhor Jesus aquilo que nós precisamos, confessar a Ele o que precisamos, pedir a Ele que Ele entre com solução em nossa vida, que Ele cure o enfermo que há em nossa casa, que Ele vá visitar aqueles que estão nos hospitais. O Senhor Jesus, Ele não mede esforços. O Senhor Jesus, Ele está aberto para realizar milagres em nossa vida. O Senhor Jesus, Ele quer curar, Ele quer salvar. O Senhor Jesus, Ele está pronto para fazer aquilo que lhe apraz. E esse centurião, ele responde a Jesus dizendo: não, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. E isso é o que nós precisamos neste momento difícil que nós estamos enfrentando, de uma palavra vinda de Deus para as nossas vidas. E o que é mais difícil da gente ouvir é a palavra de Deus. Temos tempos para muitas coisas, inclusive eu, mas tempo para meditar na palavra de Deus, às vezes a gente acaba não encontrando. Há dias que a gente passa sem sequer olhar para um texto da Bíblia, sem sequer meditar. Não porque nós não queremos, irmãos, isso há em nós um anseio pela palavra de Deus, mas às vezes devido à correria do dia a dia nós não conseguimos fazer isso. E veja que esse homem, ele valoriza a palavra do Senhor Jesus. Ele diz: diga somente uma palavra, porque ele acreditava que uma palavra vinda da boca do Senhor Jesus poderia transformar, poderia sarar aquele seu servo, a qual ele estimava muito. E eu gostaria, através desse versículo, dessa frase que esse homem disse, falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu marquei alguns versículos, e em João 5,24, Jesus disse que na verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha o poder da palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele fala, Ele traz vida ao coração. O Senhor Jesus, quando Ele fala, Ele transforma as trevas em luz. O Senhor Jesus, Ele tem o poder para transformar a vida do homem por completo. Essa é a obra do Senhor Jesus em nossas vidas, é nos transformar à medida em que nós vamos crescendo em Sua presença, ouvindo a Sua palavra. Vemos a dificuldade de pessoas serem transformadas, porque há uma dificuldade de você levar a mensagem de Deus até uma pessoa hoje. São muitas as mensagens que nós ouvimos através das redes sociais, mas nem todas são transformadoras, nem todas estão voltadas a trazer o arrependimento ao coração da pessoa. Às vezes, muitas pessoas falam aquilo que nos agrada, que agrada a nossa alma, e quando Jesus ele traz uma mensagem de morte, Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus nos chama para morrer com Ele, que o velho homem morra, para que surja uma nova criatura em Cristo Jesus, uma pessoa que morreu para o mundo e que hoje vive para Deus. O Senhor Jesus nos chama para isso, e não para agradar a nossa carne, para trazer satisfação à alma do homem, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, da maneira que eu quero viver, mas é a maneira com que Deus quer que eu viva, e isso acaba não nos agradando muitas vezes, mas o fato é que essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Semana passada a gente ouviu sobre isso daí, né? Foi uma bênção. Luz para o meu caminho. Então veja que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. No verso 111, nesse mesmo salmo, diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus nos ajuda a não pecar contra Deus.
No Salmos 33:6 diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. Pelo Espírito da tua boca. Jesus fala que as palavras que Jesus dizia, elas são Espírito e vida. Elas são Espírito e vida. Quando Deus, no princípio, Ele criou, em Gênesis 1, no momento da criação, o Deus, Ele lança a tua palavra, e as coisas passam a ser executadas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja separação entre a luz e a treva, e houve separação entre a luz e as trevas. Então veja que tudo Deus fez pela tua palavra. E assim, à medida em que ouvimos a palavra de Deus, somos transformados. Em Tiago, capítulo 1, verso 21, se eu não me engano, vai dizer que Tiago diz para nós: rejeitando toda a imundície, recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Tiago diz que nós devemos receber a palavra de Deus com mansidão. Eu sei que às vezes a palavra de Deus é forte demais, né, irmão? A gente não suporta, dá algo dentro da gente, a gente não quer ouvir, mas é assim que Deus faz. Se você está se sentindo disciplinado pela palavra de Deus, glorifique a Deus, porque você é filho, e Deus disciplina os filhos através da tua palavra. Por mais que a gente às vezes não suportamos, é necessário passar por isso. Se você quer ser abençoado por Deus, suporte a correção de Deus. Após a disciplina, você vai ser abençoado por Deus. Um outro texto que eu queria ler está em Lucas, no capítulo 5, que quando a multidão ele aperta ao Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus, veja que pessoas, eles se apertavam para poder ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente não pode ficar muito juntos, né, irmãos? Mas nós queremos ouvir a palavra de Deus, não importa se é longe um do outro, o fato é que nós queremos ouvir a palavra de Deus. Jesus, junto ao lago de Genezaré, ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Esses homens, os discípulos, futuros discípulos, estavam desanimados da sua pescaria, porque eles já haviam feito de tudo, lançado a rede em vários lugares ali daquele lago, e nada eles tinham apanhado. Então esse lavar a redes significa que esses homens estão desanimados. Todos nós, muitas vezes desanimados, não encontramos outro lugar senão a casa de Deus para ouvir a sua palavra, para que Deus traga uma palavra sobre a nossa vida, para que nós possamos bem aumentar a nossa fé, possamos confiar no Senhor e saber que Ele vive e que há um amanhã que nos espera. Deus, o Senhor Jesus, Ele entra em um dos barcos, que era o de Simão. Veja, tinha 2 barcos à beira do lago, e o Senhor Jesus entra em um deles. O Senhor Jesus escolheu qual barco ele ia entrar. Se você está aqui, é porque você é um escolhido de Deus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te escolheu. E você está aqui justamente porque Deus queria que você estivesse aqui hoje, nesse dia. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer fazer com que você floresça, com que você cresça em seu ministério, que você cresça no lugar onde você esteja, e que as pessoas possam ver Deus dentro de você. Quando as pessoas olharem para a sua face, elas possam ver a imagem de Deus, aquilo que Deus tem formado dele dentro de você. E quando ele entra em um desses barcos, ele pede para que afastasse um pouco da terra, e ele assentado ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, a qual ele tinha escolhido,
o barco, ele diz: vá ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Simão, um homem pescador, né, como todos nós conhecemos, conhecia aquele mar lá, tinha lançado a rede em todos os lados, nada apanhou. Simão falou: Mestre, nós já tentamos de tudo, nada pegamos. E olha que eu sou pescador aqui faz tempo, mas só porque o Senhor fala, lança a rede, eu vou lançá-la. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Por que muitas vezes sofremos? Por que perecemos às vezes? Porque não damos ouvido àquilo que Deus nos fala a cada culto, não damos ouvidos àquilo que Deus tem falado através da boca dos seus profetas, não valorizamos esses homens. Irmãos, dê ouvido a todos aqueles que Deus usa para falar com você. Deus, quando Ele quer falar alguma coisa para nós, é porque Ele tem algo para fazer em nossas vidas. Deus, Ele quer nos abençoar através da boca de outras pessoas, claro, aqueles homens de Deus, amém? Não vamos exagerar também, né? Aqueles que são homens de Deus. Então Simão diz: Senhor, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então veja a importância de dar ouvido à palavra de Deus. Simão, ele apanhou com seus discípulos grandes, com seus amigos de pesca lá, grandes peixes, a qual o barco deles estavam quase afundando pela quantidade de peixe que eles apanhavam. Então veja que, além dele deixar Jesus usar o seu barco, ele dá ouvido àquilo que Jesus diz e lança a sua rede, e ele é abençoado pelo Senhor Jesus. Deus não fica devendo nada para nós. Tudo aquilo que Deus usar através das suas mãos, Ele vai te abençoar. Deixa Deus usar a sua casa. Abre a sua casa. Hoje nós não podemos, mas quando você puder, irmão, que acabar esse lockdown, chama todo mundo que você puder para dentro da sua casa e ministre a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Salve essas pessoas para Cristo. Essas pessoas precisam ouvir que Jesus está esperando eles para que Ele possa salvar. Jesus precisa entrar na vida dessas pessoas. Hoje que nós mais vemos a dificuldade que nós estamos passando, nem tanto às vezes por alguma guerra maior do que nós, mas às vezes é uma conscientização nossa mesmo. Vemos pessoas que acabam, quando está liberado, eles fazem coisas que só Deus para acreditar mesmo, porque eu às vezes não acredito, são coisas terríveis. Você vê pessoas sentadas em bares sem máscara, você vê pessoas na rua andando sem máscara. Então devemos tomar todos os cuidados. É claro que mesmo tomando todos os cuidados, podemos ser infectados, podemos morrer, sim. Mas se nós não nos cuidarmos, quem vai cuidar de nós? É que nem diz o texto de Salmo: se Deus não vigiar, se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. Deus não está dizendo para que nós sejamos desmanzelados. Deus está dizendo que mesmo que nós nos cuide, se Deus não quiser cuidar de nós vamos fazer o quê? Mas que nós não devemos nos cuidar. E se Deus nos cuidar, louvado e glorificado seja Deus. Se Ele nos chamar, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, voltando ao nosso texto, aquele homem disse a Jesus: dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus, ele diz que nem em Jerusalém, nem em Israel, ele encontrou tanta fé. Esse homem, ele não precisou que Jesus fosse até a sua casa, ele não se achava digno disso, mas ele falou que dize apenas uma palavra e o meu servo sarará. Ele acreditava tanto no poder das palavras que saíam da boca de Jesus,
que ele falou: não precisa nem que o Senhor vá até minha casa, mas me dá uma palavra de cura para o meu servo. E nesse mesmo momento que o Senhor Jesus disse a ele: vai, e como creste seja feito, ele foi até a sua casa, chegou lá, no mesmo momento que o Senhor Jesus disse isso, o seu servo estava curado. Nesse mesmo momento, talvez você tenha vindo aqui, talvez no momento em que você saiu da sua casa, que você colocou no seu coração: vou buscar ao Senhor Jesus, pela vida do meu filho, pela vida do meu esposo, pela vida de um parente meu que está passando por alguma dificuldade. Naquele momento o Senhor já ouviu a tua voz. Naquele momento que você creu, que você acreditou, o Senhor Jesus já entrou com uma palavra sobre a vida da pessoa em que você veio nessa noite buscar. Vá, e como creste seja feito. Tem um texto que eu gosto muito, está em Lucas, em outros evangelhos também você encontra, que é do Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, o texto vai dizer que ela havia 12 anos que ela estava com aquela hemorragia, com aquele fluxo de sangue que não estancava de jeito nenhum. Ela já tinha gastado todos os recursos dela com os médicos e nada puderam fazer. Mas havia algo naquela mulher lá que ela acreditou que se ela ao menos tocasse na orla das vestes do Senhor Jesus, ela sararia. O sangramento seria estancado. E conforme ela creu, ela fez. Ela foi até Jesus, atravessou por aquela multidão e tocou na orla das vestes do Senhor Jesus, e ela foi curada. Como é que você tem usado a sua fé? Você tem andado conforme você creu? Você tem se comportado conforme você tem crido em Jesus? Irmão, viva conforme você creu, conforme você acredita em Jesus. Se Jesus te salvou, creia. Tem pessoas que acreditam que Jesus ainda vai vir salvar. Aí um dia está na igreja, outro dia não vem mais, porque Jesus salva, Jesus não salva, Jesus salva, Jesus não salva. Não, Jesus te salvou. Na cruz do Calvário, Jesus te salvou. Se você crê nisso, você vai viver de acordo com aquilo que você acredita. Amém? Então, se hoje você está aqui, você veio buscar uma cura, acredite, o Senhor Jesus ele vai te abençoar pela tua fé.